Bom dia, seja bem-vindo ao Eclésia. Terça-feira, o dia em que damos voz a gente que abraça causas. Mais do que um trabalho voluntário, ser catequista é uma missão e um serviço que abrange diferentes gerações e idades. É o caso de Henriqueta, de 71 anos, e de Mónica, com 32 anos, que em diferentes pontos do país continuam a evangelizar os mais pequenos, bem como as respectivas famílias. Viviam-se os chamados anos dourados. Na década de 50, os avanços tecnológicos, científicos e as mudanças culturais marcavam este tempo. No campo da política internacional, as disputas estratégicas e os conflitos indiretos entre os Estados Unidos e a União Soviética ganhavam cada vez mais força. As transmissões televisivas começavam a provocar uma grande mudança nos meios de comunicação. Uma década de mudanças testemunhadas por Henriqueta, que nessa altura embarcava numa missão que mudaria a sua vida. Estávamos em 1954, quando pela primeira vez assume um grupo de catequese. A catequese surgiu logo após eu ter feito a profissão de fé com 12 anos. A minha catequista foi uma pessoa que me marcou muito e que o exemplo, o testemunho de vida que ela me deu era de alguém que vivia cativado. Portanto, ela dava-me aquela expressão dela, o olhar, tudo aquilo dizia que a vida dela passava ou se dirigia toda para Jesus Cristo. E eu era miúda, mas o que é certo é que aquilo para mim era um modelo. E ela pediu-me para eu ficar a ajudar. Pronto, foi assim. Fiquei 2 anos a ajudá-la. Aos 14 anos foi-me entregue já um grupo à minha responsabilidade. E pronto, portanto, são 57 anos. Hoje, aos 71 anos, esta catequista, natural de Algés, recorda as diferentes metodologias e meios quando tinha 14 anos. Não havia os meios audiovisuais de hoje, evidentemente, portanto, havia o catecismo que também não tinha a riqueza de imagem que têm os atuais. De qualquer maneira, eu penso que o ser catequista é ser anunciador de Jesus Cristo e, portanto, o mais importante é anunciar a grande novidade que Jesus veio trazer, que Deus nos ama, e passa mais por aí. Depois passa também um bocadinho pela criatividade, por aquilo que vamos inventando, dadas os condicionalismos. Mudou-se para melhor neste mundo da catequese? Mudou-se para diferente. Eu não posso dizer que é para melhor, nem que é para pior. Eu acho que nós temos que nos adaptar em tudo, mesmo no ensino. Eu, como disse no início, eu me ensinei numa escola pública 38 anos e é evidente que nos últimos anos a metodologia não era igual ao dos anos 60, quando comecei a ensinar. Porque, pronto, há todas as atualizações pedagógicas, didáticas que nós vamos fazendo. A nível da catequese, nesse aspecto, também temos que ter a capacidade, a elasticidade de nos adaptarmos e de usarmos aquilo que há de bom nesta novidade toda, porque há muita coisa boa. A criatividade é hoje a palavra de ordem para a maioria dos catequistas. As constantes solicitações das crianças e dos jovens acarretam consigo uma constante adaptação de métodos e de linguagens. Nós temos que atualizar a linguagem, atualizar a metodologia, atualizar os instrumentos. Quando eu digo que há coisas imutáveis, é imutável a mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é que permanece eternamente, não é? Eu estarei convosco até ao fim dos tempos e pronto. Mas agora os métodos e os instrumentos, é lógico que temos que nos valer daquilo que as novas tecnologias nos proporcionam.
Isso obrigou, por exemplo, a querer saber mais sobre como é que funcionam esses novos meios e a aprender? Sim, sim. Eu fiz não posso dizer um curso, foi assim para usar uma palavra pouco bonita, mas uma lambidela sobre computadores, para poder também usar e tirar partido disso. E depois, pronto, sou um bocadinho autodidata nesse aspecto. Sou mera utilizadora, não sei. Peço muitas vezes ajuda aos jovens nesse aspecto, porque eles sabem muito mais do que eu. O catequista, para Henriqueta, é apenas um microfone de Deus. E este ano a mensagem que vai difundir abrange um grupo de jovens no 10º ano de catequese. O seu maior receio é não corresponder às expectativas dos mais novos, apesar de estes a ajudarem a manter um espírito jovem. Isto ajuda a manter também um espírito jovem, uma mente também mais aberta? Claro, porque eu penso que eu tenho-me enriquecido a diversos níveis por trabalhar com gente jovem. Pronto, eu a nível da pastoral, trabalho também na liturgia, mas eu penso que é exatamente onde eu sinto que ganho mais do que dou, é exatamente na catequese. O entusiasmo não diminuiu. Diminuem às vezes as capacidades, porque já não tenho 14 anos, mas o entusiasmo e a alegria acho que a mantenho, porque eu penso que é tão importante que quem anuncia Jesus Cristo faça assim, com esta chama, como dizias, não tenho bem a certeza, penso que é Jeremias, que diz, como não falar de ti se a tua voz me queima dentro. Portanto, a gente se vive, e o catequista tem que procurar viver, se vive de Cristo, tem que anunciar com alegria e com entusiasmo. A 280 quilómetros de Henriqueta, encontramos a mesma alegria e entusiasmo com a Mónica. Duas gerações distintas e, apesar de décadas diferentes, tal como Henriqueta, também Mónica aceitou o desafio de ser catequista ainda muito jovem. Foi em 1996, tinha 17 anos, se não estou enganada, e surge por necessidade. Houve um apelo, havia falta de pessoas para ajudar na catequese, embora com a minha idade tenra, aceitei, eu e muitas pessoas da minha idade também. Nessa altura não tinha formação específica, nem frequentei nenhuma formação específica. Íamos orientando-nos pelos guias fornecidos pelo SNEC e fazíamos assim. Foi difícil, porque o 6º ano é uma idade pré-adolescência, não é? Muitas dúvidas, muitas questões difíceis, mas também nos socorríamos do nosso parco quando tínhamos alguma dúvida, de outras pessoas mais velhas, de outros catequistas com mais experiência. Aos 32 anos, reconhece a importância da formação que mais tarde lhe permitiu criar bases para responder às perguntas, nem sempre fáceis, das crianças. Eu tenho acompanhado nestes últimos anos catequese de infância. Aquilo que eles perguntam muitas vezes, que nos deixam assim, é quando falamos, por exemplo, dos milagres de Jesus. Questionam, ó catequista, eu não sei se foi isso mesmo que aconteceu, eu tenho as minhas dúvidas. Crianças de 1º e 2º ano. Depois vêm já com aquelas questões que eles veem na televisão, nos canais de história, sobre a criação do universo, das espécies, dessas coisas, que eu, quando tinha a idade deles, não fazia, não era tão instruída, se calhar, não tinha tantas possibilidades como eles têm hoje. Que eles têm a internet, têm imensos canais de televisão, têm tudo. Fizemos aquela peça de teatro do Leproso. De quem? Leproso. Dos milagres de Jesus. E depois havia o leproso que estava todo pintado, com umas manchas vermelhas. Acho que foi. E depois o Francisco disse, catequista, não sei se me acredito muito nisto. No 3º ano. Não, no 3º. Estamos em Valmaior, freguesia do concelho de Albergaria à Velha, um meio que, apesar da sua ruralidade,
tem também sentido as mudanças nas metodologias e nas linguagens catequéticas. É muito diferente hoje. Noto que as crianças não têm as mesmas características, são incapazes de estar concentrados mais do que 15 minutos, têm que ter atividades muito práticas e tem que ser assim. Na minha altura, eu lembro-me que ficávamos 1 hora inteira só a ouvir o catequista e, na maior parte das vezes, corria bem. Né? Hoje não é assim. Hoje as crianças são diferentes, os jovens também. Mudam-se os tempos. Exige muita preparação a nível de dinâmicas, de pesquisa também de algumas questões que eles colocam, que eu não sou capaz de responder no próprio dia. Depois digo, olha, para a semana vou tentar saber. Às vezes são questões que nunca nos passam pela cabeça. Nunca imaginamos que eles possam ir fazer. Mas é preciso ter também muita paciência, acima de tudo, e gostar de cada um. Porque eles têm muita necessidade de ser ouvidos. O problema é que querem todos ao mesmo tempo. E não somos capazes, não é? Nem eu, nem nenhum catequista, creio. Ser catequista é mostrar às crianças o que é ser discípulo de Jesus. Através do exemplo de vida também. Para mim é isso. O catequista tem que ser modelo, apesar daquelas circunstâncias que disse há bocado, que nem sempre é fácil, nem sempre é possível. E tem que mostrar às crianças que vale a pena ser discípulo de Jesus. Que não é só chegar à catequese, transmitir, ajudá-los a descobrir, mas também tem que olhar para o catequista e ver. Até vale a pena. Ser catequista é anunciar uma vida, não é anunciar uma doutrina. Nós caímos na tentação de estar a passar um bocadinho da nossa maneira de ser. E nós ali não estamos em nome pessoal. Nós estamos sempre, o catequista é alguém que está mandatado pela comunidade. Está em nome de, não está no seu nome. Portanto, eu tenho que me esquecer que sou a Henriqueta e tenho que saber que sou alguém que, em nome da comunidade, está a evangelizar aquelas crianças. Esta é a definição que Henriqueta e Mónica têm do papel que desempenham ao serviço da Igreja. Mas qual será a opinião e as recordações que guardam aqueles que já foram seus catequizandos? Chamo-me Vera Esteves, sou uma jovem de 18 anos, estudante do 2º ano de Medicina. Entrei na catequese aos 8 anos e quando, olhando para trás, vejo que fiz uma grande caminhada e uma pessoa que contribuiu muito para ela foi a Henriqueta. Sempre com um sorriso no rosto, a Henriqueta organizava catequeses muito divertidas e didáticas, às quais gostávamos de ir. Lembro-me de gostar imenso de participar nas atividades e dinâmicas do grupo de catequese por ela organizadas e recordo-as como excelentes momentos em que aprofundávamos a nossa fé todos em comunhão. Sou um dos felizardos que teve a sorte de ter a Henriqueta como catequista. Tenho 50 anos e ainda hoje me lembro dos motivos que me faziam sentir com vontade de ir à catequese. Era fundamentalmente a alegria da Henriqueta, mas era uma alegria diferente, uma alegria de quem tinha descoberto uma coisa boa e transmitia isso às crianças. Dava uma ideia de segurança, pois aquilo que dizia vinha de dentro. Falava de um Deus que estava conosco e que, através da Henriqueta, mostrava o que sentia por nós. A Henriqueta mostrou-nos sempre uma fé madura, pouco surumbática e muito estimuladora ao investimento no futuro. Obrigado, menina Henriqueta. Era assim que nós lhe chamávamos. A minha experiência de catequese durou 10 anos e, graças aos meus catequistas, especialmente a Henriqueta, prolonga-se, pois agora sou catequista. O que me marcou durante todos aqueles anos de catequese e convívio com a Henriqueta foi a sua forma descontraída e divertida de ensinar e de transmitir a mensagem de Deus, a forma como mostrava e ainda mostra preocupar-se connosco.
e a sua entrega à Igreja e às crianças que ensina é total. O exemplo e simplicidade com que a Henriqueta me ensinou a viver e a amar a Deus teve e tem uma grande influência na minha vida, e foi por isso que a escolhi para minha madrinha para o sacramento da confirmação. Eu tive a Mónica como catequista no 10º ano. Foi só no 10º? Sim, sim. Já a conhecias antes? Já porque era a coordenadora das catequistas. O que é que te lembras dessa altura do 10º ano? Nós fazíamos atividades engraçadas, cada coisa que a gente fazia conseguíamos fazer a brincar, mas a trabalhar ao mesmo tempo. Conseguíamos ter atividades que nos marcavam muito e acho que foi um ano muito engraçado. Como é que era o vosso catecismo, lembram-se? Eu lembro lá, era uma capinha com Jesus lá. E umas flores. No primeiro eram os girassóis e a capa era amarela. É que nós fizemos aqui uns catecismos caseiros. Que ela nos ensinava bem e quando nós nos portávamos mal, ela tinha sempre o nosso apoio. Mas ela, de vez em quando, fazia-nos jogos para nós aprendermos melhor as lições que estavam no catecismo. Nunca se importava se nós trouxéssemos ou não o catecismo. O que importava é que nós estivéssemos atentos e aprendêssemos mais com ela. A linguagem que ela usava, vocês conseguiam perceber? Percebia, mas muitas vezes não compreendia isso porque não achava normal. Agora, nos dias de hoje, acho que não era muito normal aquilo ter mesmo acontecido. Pensava que Deus era como se fosse um mágico, era isso que eu pensava. A gente falava sobre vários temas e fazíamos o confronto sempre. Às vezes era apresentado as coisas de maneira, vamos dizer assim, ideal, e eu fazia sempre o confronto com a realidade. Não me lembro bem, mas falávamos de Deus e que Deus era bom, ou qualquer coisa assim do género, e eu questionava a catequista. Então, mas que Deus é bom, onde é que está esse Deus bom quando tanta coisa má acontece? E era mais por aí. E enquanto resposta por parte da catequista, sentias que respondia às tuas perguntas? Como é que era? Ela tentava e conseguia bem. Eu acho que ela sempre fez uma coisa muito bem que era sempre tentar conciliar, vamos dizer assim, a teoria com a prática. E eu acho que ela conseguiu muito bem. O caminho de André e de Mónica volta-se a cruzar. Desta vez para desempenharem juntos o papel de catequistas de um grupo de 23 crianças do 2º ano. Os catequistas hoje em dia estão muito mais preparados. As pessoas procuram saber mais, procuram transmitir melhor. Acho que se fez um caminho longo, se calhar devagar demais, mas acho que estamos a ir no caminho certo. Entende este papel de catequista como um serviço, vê como um trabalho voluntário? Voluntário. A Igreja vive dos voluntários, vive de muitas outras coisas, vive de pessoas que se dão, umas totalmente, outras consoante as suas possibilidades, mas a grande força da Igreja também está nesta união de todos, dos que dão a vida total e dos que dão a vida a tempo parcial, vamos dizer assim. Testemunhos que nos chegam na Semana Nacional de Educação Cristã, que nestes dias procura sublinhar a importância da ligação entre família e educação da fé. Na nota pastoral enviada pela Comissão Episcopal da Educação Cristã, a Igreja salienta que olha para a família cristã como uma igreja doméstica e uma das tarefas da família é o dever irrenunciável dos pais da educação dos seus filhos em todos os aspectos e da transmissão da fé. Um papel que tem vindo a mudar, verificando-se que nos dias de hoje muitas são as crianças que chegam à catequese sem qualquer iniciação cristã. Há situações em que os miúdos chegam à catequese sem nunca terem entrado na igreja, a não ser no dia do batismo, aqueles que foram batizados. Já há muita situação também de crianças que não sabem benzer-se, pronto, aquelas coisas básicas que acho que os pais estão a delegar muito, esperam pela altura da idade da catequese, não é? De começar a catequese, para ser o catequista a ensinar. Esquecendo-se dos seus papéis principais de educadores da fé.
Mas nem todos são assim. Há alguns casos em que nós vemos que a criança já está preparada, ou pelos avós, pelos pais, já trazem algumas bases da família. Eu penso que mais de 70% das crianças que temos na catequese, muitas delas vêm porque vêm atrás de amigos, outras vêm por um bocadinho de uma religião ainda tradicionalista da avó, mas depois não têm o enquadramento da família. Nós este ano estamos a tentar passar para todos os catequistas a mensagem de que o catequista não é catequista daquela criança, é catequista daquela família, para ver que caminho se pode fazer nesse sentido. Uma missão que hoje para os catequistas ultrapassa a sala da catequese e onde a família é cada vez mais convidada a entrar e a participar. Um trabalho que Henriqueta e Mónica têm procurado levar a cabo nas diferentes paróquias que representam. Hoje, mais que um trabalho de voluntário, encaram a catequese como uma missão. E de hoje a 8 dias trazemos mais histórias de voluntariado. Até lá, convido-o a entrar em agência.eclesia.pt e a seguir toda a atualidade informativa da Igreja Católica. Fique bem e até amanhã, se Deus quiser.